Meio que na internet, principalmente na comunidade de games, guerra de console foi algo que fez grande parte da cultura das últimas gerações, como por exemplo na quinta geração, com o Nintendo 64 e o PlayStation 1. Lembro até hoje que a principal rivalidade que existia, pelo menos na minha época, era entre PlayStation e Xbox, com a Nintendo sendo deixada um pouco de lado até o lançamento da primeira versão do Switch em 2017. Sim, aquela mesma que a tinta saía só com o contato com a pele, que tinha drift nos controles e que custava um rim. Claro, a Nintendo não era uma empresa fora do mapa antes de lançar o Switch, mas só conseguiu voltar à tona no mercado após o lançamento dele e do fracasso que foi seu console anterior. Ao mesmo tempo que a Nintendo é amada por muitos, ela também é odiada por grande parte dos jogadores, principalmente em terras tupiniquins, onde o jogo pode custar até... peraí... R$500. Isso é basicamente um terço de um salário mínimo, velho. Finalmente consegui pagar as minhas contas e comprar minha comida. Miau! Hã? O que foi, Frajola? Ah, a tua ração acabou? Ah, fica tranquilo, ainda bem que me sobrou R$500. Novo jogo pro Switch por apenas R$499,99. Não, peraí, eu tô passando fome. Eu tô desnutrido aqui, ó. Ó, meu miado é desnutrido aqui, ó. Miau! E você vai comprar o jogo que é basicamente a mesma bosta do anterior, ele comprou o jogo. Defender a Nintendo na internet é quase uma heresia. Se tivesse uma tábua dos mandamentos da internet, a primeira regra seria não defenderás a Nintendo em hipótese alguma. E a punição para aqueles que descumprissem a regra seria, sei lá, ter a thumb do seu vídeo postada no Twitter com um comentário vago em cima do tipo, fique ódio. Na minha cabeça quem usa o Twitter fala assim. Mas hoje eu irei cometer um ato de heresia. Hoje eu irei contra todos. Tal qual Kratos no God of War desafiando os deuses do Olimpo. Eu irei falar bem da Nintendo. Ai, que draminha. Em suma, minha relação com a Nintendo é de amor e ódio. Então aproveitei que tenho esse canal como desculpa pra dizer o porquê de eu gostar e ao mesmo tempo odiar essa empresa miserável. Já que na vida real não posso puxar esse tipo de assunto, porque senão sou visto dessa forma. Ninguém me entende aqui em Pindamonhangaba. Tá, beleza. Nessa primeira parte do vídeo irei abordar os motivos de meu cérebro necrosado ainda liberar resquícios de dopamina pelos jogos da Nintendo. Tentativas de inovar, mesmo dando ruim. De fato, se a gente comparar com outras empresas, como a Sony ou a Microsoft, podemos ver que a Nintendo foi a empresa que mais se arriscou em tentar inovar na parte de hardware e software de seus produtos. Cada videogame que eles lançavam tinha algo novo que mudava bruscamente uma geração da outra, diferente de uma empresa que lança um console novo apenas para emular o anterior. Né, Sony? Aí dá um tapa no microfone aqui. Vamos lá, se eu mostro um PlayStation 4 e um PlayStation 5 para alguém, muito provavelmente a única mudança citada seria a melhoria de desempenho e melhorias dos controles, que aliás ninguém mais comenta sobre hoje em dia. Mas se eu pego um GameCube e peço para alguém comentar as diferenças em comparação com o Wii, que foi o console posterior, o número de coisas novas no hardware que surgiu de uma geração a outra é significantemente maior e vai além das melhorias de desempenho. No GameCube, a Nintendo nos apresentou uma experiência padrão, um console de mesa com controle que funcionava através de um fio, assim obrigando o play a ficar sentado no sofá para aproveitar os jogos. Mas em 2006 podemos dizer que a Nintendo ligou o botão do que se exploda e lançou um novo console onde seu alicerce principal seria o movimento do jogador. Esse console sendo o próprio Wii. É sério, tentar inovar a experiência é algo muito presente na história da Nintendo. Até porque quem diria que em 2004 que lançar um videogame com duas telas seria uma boa ideia. Bom, a Nintendo fez isso com o DS, e posso dizer com total prioridade que o Nintendo DS é um dos melhores consoles que essa empresa safada já lançou. Até porque eu tenho o modelo dele, sendo mais específico o Nintendo DSi. Nesse console, a sigla DS pode significar três coisas: Dual Screen, pelo fato de ter duas telas; Develop System, pelo fato da Nintendo ter dado esse codinome pro console na época do desenvolvimento; ou deixa o like. Por essa vocês não esperavam. E sabe, esse console que parece mais com aquelas paletas de maquiagem foi o que me fez querer voltar a jogar alguma coisa sem ser no PC. A comodidade de poder levar ele para qualquer canto no mundo foi o que mais me fascinou nele. E já que eu posso jogar Pokémon Black enquanto eu tô dando aquele cagão. E como dito anteriormente, a Nintendo também costumava inovar no software, ou seja, nos jogos. E a linha DS é o exemplo perfeito para isso. Em Super Mario 64, a tela de cima mostra a tela principal do jogo, enquanto na tela de baixo podemos ver o mapa e mexer a câmera. Em Okami-den, onde uma das principais mecânicas é summonar itens com pincel mágico, o jogo aproveita que o Nintendo DS tem uma tela touch para que o jogador consiga desenhar os símbolos que evocam estes objetos. E mecânicas deste tipo já fazem com que a experiência de jogar no console seja única e mais memorável do que apenas ficar no padrão de ficar sentado na frente da televisão. Mas tem um porém nisso daí. Assim como a Nintendo revolucionou para melhor em seus consoles, ela também acabou revolucionando para pior.
Como não falar do Wii U, onde os conceitos de duas telas foi completamente mal executado diferente do DS. Primeiro que o jogador, na maioria das vezes, tinha que olhar para a tela que estava embutida no controle, ou seja, tchau pescoço. Além disso, o controle possuía um calcanhar de Aquiles enorme, onde a bateria viciava rápido demais, obrigando a pessoa a usá-lo com fio na maioria das vezes e arrombando a porcaria do cabo. Mas independente das ideias boas ou ruins, a proposta da Nintendo de querer tentar inovar em algum aspecto me chama a atenção e me faz gostar disso neles, já que outros consoles costumam ser mais do mesmo, não arriscar muito. Uma das coisas que me chama a atenção nos jogos da Nintendo é que, independente da época, eles conseguem construir uma imersão consideravelmente boa em suas criações. E a franquia Zelda é um game que vejo um pouco disso. A Nintendo gosta de caprichar na construção de mundo e em outros elementos que agregam na imersão. Seja na ambientação de cada parte do mapa, NPCs que possuem uma rotina e que não servem apenas para tapar buraco, e músicas que são simplesmente absoluto videogame. Aliás, analisar a construção de mundo de alguns jogos daria um bom vídeo, né? Diz aí nos comentários se você gostaria de algo do tipo por aqui. E outro exemplo que posso dar sobre imersão é nos jogos de Pokémon. No Black White de Nintendo DS tem um detalhe simples, mas que quando eu vi eu fiquei feliz. Olha como eu tô feliz, olha como eu tô feliz. E lá pro início do jogo, acho que na segunda rota, tem uma casa que mora alguns músicos, e quando você interage com a pianista, o som do instrumento dela é adicionado na soundtrack principal do jogo. Algo simples, mas que acrescenta na experiência, querendo ou não. Tá, após eu falar os motivos de eu gostar da Nintendo, vou falar sobre o elefante na sala. Na verdade, os elefantes na sala. Porque mesmo eu gostando da Nintendo, eu ainda tenho um pé atrás com ela. Falso senso de exclusividade. Não é à toa que mais cedo eu falei como a Nintendo gosta de inovar tanto em seus consoles quanto em seus jogos, mas tem um grande porém nisso. Pelo fato dela ter um histórico envolvendo engenhocas que deram certo, ela parece se ver em um pedestal que não existe. Quando o Nintendo Switch 2 lançou no ano passado, junto dele saiu o Super Mario Kart World Tour, onde a novidade, se comparado com outros jogos da franquia, era que o jogador poderia se movimentar livremente pelo mapa. E até aí, tranquilo. Mas essa empresa maldita achou que seria uma boa ideia que antes de cada corrida, os players percorressem uma linha reta maior que sua mãe para chegar na pista principal, o que irritava os jogadores, já que ninguém queria fazer um roleplay de Marginal Tietê em horário de pico. Com isso, a comunidade descobriu que tinha como contornar esse problema. Se a maioria dos jogadores escolhesse para o jogo selecionar um mapa de maneira randômica, os jogadores já spawnavam na pista principal, sem precisar percorrer 100 km antes. E é o que a Nintendo fez? Ouviu a comunidade, viu que o pessoal não estava gostando de algumas coisas do jogo? Não! Eles simplesmente lançaram uma atualização fazendo com que o pessoal enfrentasse aquela reta antes das corridas, até no modo randômico. E depois disso, os jogadores simplesmente migraram para o Sonic Racing Crosswords. Os caras foram na concorrência. E agora que eu lembrei de outro problema. Os preços. Não é à toa que a principal reclamação da comunidade são os preços. Lá no exterior, o pessoal também reclama do valor dos jogos da Nintendo, só que aqui no Brasil, a situação tá um pouco diferente. Porque enquanto um jogo lá nos Estados Unidos, por exemplo, está custando cerca de $80, que dá aproximadamente 7% do salário mínimo deles, aqui nós estamos pagando R$500. Só 31% do nosso salário mínimo. Nossa, até fiquei triste de fazer essa comparação aqui. E sabe, não é também como se outras empresas não tivessem aumentado o preço de seus jogos. Mas me responda, você pagaria R$350 em um jogo lançado em 2011? Mas é claro que você pagaria, né? Aqui tá dizendo que o jogo tá em alta resolução. R$350 para você aumentar a resolução do seu jogo. Que bela acordo, não? Lembrando, não é um remake, é só uma versão HD. A reação média de um brasileiro ao ver isso aqui é de buscar emulação, mano. Eu mesmo queria jogar muito Mario Wonder e tô aqui emulando no meu PC. O PC tá peidando pra rodar. Mas eu vou zerar. Aí, sem falar da nova bomba da Nintendo agora, né? Que eles simplesmente pegaram o Pokémon Fire Red, eu acho, não sei se estou enganado, e estão vendendo a R$140. Deixa eu confirmar esse preço aqui, se é isso mesmo. Não é esse preço não. Na verdade, são R$120,99 para um jogo de GBA. Isso daqui que é um carinho pelos fãs, hein? Tá simplesmente intancável, meu amigo. Então é isso, rapaziada, vamos chegando para mais um final de vídeo. E meu Deus, eu estava com muita saudade de fazer vídeos mais simples como este. E também queria anunciar que caso você queira apoiar aqui o canal, agora nós temos um Live Pix. E quem fizer uma doação por lá vai ter um nome citado no final dos vídeos. E será considerado um patrocinador. E posso dizer com toda a honra que nosso primeiro patrocinador do canal é o Apollo. Muito obrigado de coração pela sua doação.